Boa noite, gente. Pra quem não me conhece, eu me chamo Wendel e tô gravando essa aula aqui dando continuidade aos conteúdos trabalhados na disciplina Fundamentos de Ciências Sociais do curso de Administração Pública e Gestão Social. Nós tivemos uma aula síncrona no primeiro encontro, tratando um pouco sobre o surgimento das ciências sociais. Eles também tinham ficado com a tarefa de casa de alimentar um fórum postando as apropriações por meio de um fichamento do texto, né, que foi trabalhado, do livro Introdução às Ciências Sociais, do Celso Castro e da Júlia Odônio. E hoje a gente vai trabalhar um pouco, abordando sobre uma dessas ciências que constituem as ciências sociais, que é a antropologia, além da ciência política e da sociologia, que também vão ser abordados em outro momento. A primeira coisa que a gente pensa sobre qualquer ciência para tentar criar a primeira compreensão sobre que tipo de fenômenos aquela ciência abarca, que tipo de fenômenos aquela ciência investiga, nós fazemos uma associação direta com o seu objeto de estudo. E qual é, então, o objeto de estudo da antropologia? Para a gente que faça essa associação aplicada a essa área especificamente. Essa é uma pergunta difícil de responder, e em alguns momentos até o texto que está disponível para vocês responde de forma divertida essa questão, né? Para essa aproximação inicial, sobretudo para aqueles que não serão antropólogos, mas vão lidar com esse saber, com essas expertises, com essa ferramenta que é a antropologia, que vem sendo muito utilizada por diversos campos profissionais, né? A própria administração, a gestão pública, a área da gestão de políticas públicas, o campo de públicas tem se utilizado muito das estratégias metodológicas que a antropologia permite para compreender políticas públicas, problemas públicos e situações que envolvem a complexidade de compreensão disso que a gente chama de campo de públicas, né? Envolvendo esses processos, problemas e políticas públicas que incidem sobre os problemas sociais da nossa sociedade. Quando a gente faz uma consulta na aba, ou até mesmo no Cielo, né, cielo.org, e outras bases de dados como a CAPES, sobre quais são os temas de pesquisa na antropologia, a gente vai se deparar com uma enormidade de temáticas que são muito diversas, e são diversas porque o fazer humano, as relações humanas, elas abrangem quase todas as coisas, porque mesmo os fenômenos que consideramos naturais, que seriam a princípio objeto das ciências naturais, elas têm uma dimensão simbólica de significado que pode ser trabalhada à luz da antropologia. Tenho visto muitos estudos sobre a questão, por exemplo, do acesso à água em municípios que estão com crise hídrica, né? Porque a disputa pela água ela não é só uma disputa biológica que envolve a satisfação de uma necessidade do corpo, né? Ela envolve uma série de significados, de lutas, de processos de desigualdade, de estilos de vida, valores que estão relacionados a tradições, valores, culturas e representações dessas pessoas que estão passando, que vivem nesses municípios que estão passando por essa crise hídrica. Então, há um forte elemento cultural para a compreensão desses processos e para que sejam elaboradas políticas, né, que de fato venham a atender essas populações que estão nessa situação. Então aqui tem uma listagem, né, de temas que a gente pode encontrar. Essa é uma referência da ABA, né, que é a Associação Brasileira de Antropologia, inclusive do exemplo que o livro traz: família, parentesco, memória, cidadania, ONGs, ecologia, movimentos sociais, igreja, extrativismo, masculinidade, violência, alimentação, cultos afro-brasileiros, migração, linguagem, viagem, artesanato, trabalho, criança, infância, gravidez, adolescência, habitação, televisão, advogados e juízes, política indigenista, história indígena. E essa lista é bem mais ampla, né? A gente poderia abarcar
uma série de outros processos aí que não aparecem, mas e de fenômenos que podem ser abordados à luz dessas estratégias teórico-metodológicas da antropologia. E, claro, por essa diversidade, ela merece e aponta caminhos que as outras ciências não trazem. A gente vai compreender um pouco melhor com o avançar da nossa aula, né? Então, é preciso que a gente entenda a antropologia e as ciências sociais, de uma maneira geral, como um conjunto de teorias que nem sempre elas estão de forma consensual sobre o fenômeno, sobre os fenômenos, sobre a interpretação desses fenômenos, que tem visões diferentes sobre esses processos e fenômenos, e diferentes métodos e técnicas de pesquisa que buscam explicar, compreender ou interpretar as mais diversas práticas, né, dos seres humanos. Né. Isso, obviamente, envolve toda a vasta gama de processos sociais e a vida social de uma maneira mais ampla. Então, questões como os hábitos das pessoas, os valores, os modos de vida, as crenças, as relações de parentesco, a própria sala de aula. Agora tem toda uma discussão sobre a antropologia nesses cyberespaços, né, nas redes sociais e nesses lugares que as pessoas interagem, né, sem ser face a face, mas por meio de dispositivos e das tecnologias. Tudo isso é passível de compreensão antropológica, no sentido de compreender os significados, compreender os símbolos, as referências e valores que as pessoas utilizam nessas relações, compreender essas relações, conflitos e todos esses processos que surgem nessa nova realidade que nós estamos vivendo. Para entender um pouco sobre a antropologia hoje, a gente vai fazer um pequeno resgate aqui histórico sobre o surgimento da antropologia, e vocês veem que tem uma ponte direta aqui com o texto anterior que vocês fizeram a leitura, mas a partir de algumas especificidades propriamente ditas da origem da antropologia. Você vê que o processo que permitiu o surgimento dessas ciência do outro, né, a compreensão de outras culturas, se deu muito em razão do contexto socioeconômico ali da Europa, sobretudo com a questão da expansão marítima, né, das explorações marítimas, que permitiram que a sociedade europeia, né, o mundo ocidental, conhecesse culturas que até então eram desconhecidas, consideradas exóticas e até primitivas. A gente vai até primitivas bem entre aspas, a gente vai problematizar um pouco esses termos. Então foi através dessas experiências de colonização, influenciadas por essa ideologia lá da Europa, né, das embarcações, das explorações marítimas em busca de novos territórios, de novos recursos, né, de novas riquezas, que a antropologia se tornou possível, que foi esse choque entre o europeu e os outros povos até então desconhecidos, que estavam em lugares remotos ainda não conhecidos pelo povo europeu. Por outro lado, também tem um outro processo que é sempre mencionado, né, que foram as explorações que aconteceram após a chegada, né, desses colonizadores. Né. Nos Estados Unidos tem um exemplo de como os colonos ingleses entraram em conflitos com as populações nativas. Na Austrália também tem experiências semelhantes. No Brasil também a gente teve um genocídio, né, das populações indígenas por conta do contato com o europeu. Se você vê a história da quantidade de índios que existiam no Brasil antes de 1500, que foi quando chegaram, né, as caravanas aqui portuguesas, você vai ver que por conta dos conflitos étnicos e até dos impactos biológicos da chegada de novos vírus, novas bactérias, novas doenças, e por um lado as matanças, né, também os conflitos por território, as tentativas de escravização, né, dos povos indígenas,
a gente assistiu nos últimos 500 anos um genocídio, uma dizimação dessas populações aqui. E não foi diferente também em outros países como os Estados Unidos. E há uma série de representações na indústria cinematográfica sobre esse processo, né? No cinema norte-americano tem muitas referências aos conflitos entre os colonos e os peles vermelhas, que eram os nativos lá dos Estados Unidos, que é o exemplo que o texto traz. No Brasil também, aqui entre os europeus e os índios, há relatos de conflitos por terra e confrontos que ainda hoje marcam a história do nosso país, né? Basta ver como tem sido a atuação da FUNAI e todo o debate sobre as demarcações de terras indígenas e as idas e vindas desde a Constituição, as constituições brasileiras sobre esse assunto. Então, nesse período, os primeiros antropólogos queriam conhecer como era o funcionamento dessas sociedades exóticas. Qual era a linguagem, quais eram os valores, quais eram as normas que essas culturas tinham. E só que eles faziam isso de forma indireta, né? Os primeiros antropólogos, eles não viajavam e se usavam de informantes que eram geralmente missionários, catequizadores, não sei se essa palavra está correta, mas mercadores, militares e outros funcionários da coroa, né, que vinham aqui para as atribuições na colônia, e eles coletavam uma série de informações e transmitiam, né, esses relatos para os antropólogos, que usavam esses materiais para fazerem as suas análises. Claro, né, quando a gente está falando aí desse período aí de amadurecimento da antropologia, de nascimento da antropologia, né, a gente tem que considerar sempre o contexto sócio-histórico em que essa ciência foi desenvolvida. No caso, nessa época, estavam muito marcados, né, como processo, o fortalecimento das ciências naturais enquanto uma referência. Então, por um lado, tinha a física do Newton, né, que estava se tornando um dos paradigmas predominantes como modelo de ciência, como modelo de elaboração de princípios racionais para a compreensão do mundo físico. E, por outro lado, tinha o evolucionismo, que era uma teoria que ficou muito popular, que tinha uma série de defensores, né? O mais popular talvez seja o Darwin, né? A corrente chamada de darwinismo, que, entre outras coisas, tinha observado a partir do comportamento de pássaros, né? Como é que se dava o processo que ele observou de seleção natural, que era a ideia de que, dependendo das condições que existiam na natureza, algumas características poderiam ser mais vantajosas que outras características biológicas, né? A curva, o tipo de bico dos pássaros, o tipo de pluma dos pássaros, o tipo de alimento que eles tinham. Então, a partir desse encontro dessas características com essas situações concretas que esses animais encontravam na natureza, acontecia um processo que ele chama de seleção natural, e os pássaros que estavam mais adaptados a essas situações, eles sobreviviam e faziam seus sucessores, não, seus filhotes, né, a continuidade da sua linha genética, dessas características, e os que não tinham morriam e não deixavam herdeiros, né? Então, esse processo aí em que os mais aptos sobrevivem era o que ele definiu como evolucionismo, e nesse processo haveria uma espécie de seleção natural e os mais aptos sobreviveriam, e a partir disso se fez uma explicação sobre a história da natureza, né, a história da evolução das espécies, que é o tema da obra do Darwin, né? E óbvio que essas ideias eram muito populares como explicação, e ainda, em grande medida, ainda são populares, ainda há uma série de inovações e novas descobertas sobre a evolução, né? Hoje a gente tem uma compreensão mais
aprofundada, mais consolidada sobre esse fenômeno, mas naquela época ainda era muito incipiente essa discussão, embora era revolucionária, e muitas das ciências, né, sociais se apoiaram nessas descobertas para tentar se apropriarem dessas teorias para explicar, interpretar o funcionamento e evolução das sociedades. E na antropologia não foi diferente. O livro traz até os exemplos da obra do Morgan e do Fraser, que elaboraram formas de interpretação dessas culturas consideradas até então exóticas, né? E uma das coisas que foi herdado desse período é a compreensão de que as sociedades humanas evoluem de estágios mais simples para estágios mais complexos, como é o caso do Morgan, né, que estabelece essas etapas de selvageria, barbárie e civilização, claro, sempre utilizando como régua do topo, né, dessa evolução a sociedade ocidental, que era a sociedade de onde ele era originário. Então, o evolucionismo marcou muito essa interpretação e havia uma visão de que esses povos, esses novos povos que estavam sendo descobertos, eram primitivos e, portanto, eles poderiam ser colonizados e dominados e deveriam se, até em alguma medida, justificar a própria colonização e a superação dessas etapas para que chegassem a esse patamar dito de civilização. E um outro corrente também que era muito popular é o positivismo, que tem a ver com aquele modelo newtoniano de pensar o mundo da física como um relógio regulado por leis. E não demorou também o Auguste Comte, que era um pensador francês, elaborou toda uma corrente que ele chamava de positivismo, que basicamente tinha como pretensão utilizar o conhecimento científico racional para enquanto uma estratégia de solucionar os principais problemas que tinham surgido com as transformações da modernidade. Tem até uma frase que ficou muito conhecida desse pensador, que é de que as ciências deveriam saber para prever a fim de prover. Né? Então, era conhecer o antes para entender o agora, para intervir no futuro e resolver os problemas, enquanto essa projeção e essa proposta de que a ciência, o saber racional, ser a forma de provisão das soluções para a sociedade moderna. Então, havia também alguma analogia em relação a essa compreensão de estágios de evolução da humanidade no pensamento do Comte e, sobretudo, a ideia de que era necessário que as ciências sociais, ciências sobre a sociedade, se utilizassem dos mesmos instrumentais das ciências naturais. Contudo, com o desenvolvimento das ciências sociais e o amadurecimento desse campo de conhecimento, se percebeu que os fenômenos sociais não são como os fenômenos da natureza, que podem ser observados com maior objetividade e também com maior distanciamento entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Os seres humanos, eles possuem a capacidade de criar sentidos para a vida. E a interação de conhecimento entre dois seres humanos para a produção de conhecimento é totalmente da interação entre um ser humano e uma formiga, por exemplo, na biologia, na experiência que a biologia traz. Então, para isso, essas ciências tiveram que lidar com um objeto diferenciado e que não se submetia às mesmas regras, às mesmas circunstâncias de controle que o conhecimento das ciências naturais. Então, como produzir conhecimento sobre as relações sociais, sobre a cultura, né, sobre esse objeto que as ciências sociais trazem, as ciências humanas trazem, que são os seres humanos e suas relações. Né? Aqui tem um quadro que
traz essas influências que marcaram a origem da antropologia, que foi extraído do livro. Você vê que ali nesse período aí que vai do século XVIII ao século XX, ainda tem uma presença muito forte, né, dessa interpretação do evolucionismo aplicado à compreensão dessas culturas, seja no Fraser, no Morgan, ou seja também no Comte, né? Traz essas categorias aí de reflexão que se apoiam nesses princípios do evolucionismo para a compreensão a mudança social, as transformações sociais e culturais. Com o avanço da antropologia, se percebeu que não procedia essa história de que existiam diferentes graus, né, de evolução das sociedades e que as sociedades exóticas eram simples, porque à medida em que se conheceu essas culturas, suas tecnologias, os modos como essas culturas lidavam com os seus contextos, as suas crenças religiosas, os seus mitos, seus padrões de alimentação, de caça, em suma, o estilo de vida, os valores que essas culturas traziam, a linguagem, né, eram uma enormidade de complexidade, tanto quanto era os símbolos e os significados das culturas europeias. Então, não procedia essa história de simplificação. E se percebeu que, na verdade, isso era uma postura até etnocêntrica, né, desse mundo europeu que se considera orgulhoso e civilizado, né, se comparando a essas diferentes culturas. Mas com isso não quer dizer que esses autores aí seminais, né, que foram importantes para o surgimento da antropologia e das ciências sociais também, Comte é uma referência também na sociologia, para o surgimento da sociologia, influenciou muito o pensamento do Emile Durkheim, que é um outro sociólogo, que depois a gente vai aprofundar melhor nos nossos encontros. E depois a gente vai abordar melhor ainda hoje, né, o que vem a ser isso que eu chamei de etnocentrismo e como ele se relaciona com a antropologia e com o método antropológico. Outras duas ideias que estiveram associadas aí na explicação dos fenômenos culturais eram a ideia de determinismo geográfico e determinismo biológico. A gente vai passar um pouco aqui, o texto também traz esses elementos. O determinismo geográfico vem daquela ideia de que o homem é um produto do meio ambiente em que ele nasceu, né? As soluções culturais, na verdade, elas seriam explicadas pelas circunstâncias geográficas em que o indivíduo nasce, segundo essa interpretação. Isso se popularizou muito através de alguns geógrafos e antropólogos que utilizavam esse argumento para compreender as práticas culturais de determinados grupos e criar uma hierarquia entre quais eram as culturas em maior ou menor grau de desenvolvimento. E essa ideia, né, essa teoria, esses autores que defendiam esse determinismo geográfico, ele foi derrubado por algumas observações muito fortes, né, que surgiram na antropologia. Algumas que identificaram que, mesmo em padrões geográficos e condições análogas, né, em termos de clima, enfim, as soluções culturais que os grupos encontravam eram muito diferentes. Um dos exemplos que o texto traz, e vocês podem depois conhecer melhor pesquisando na internet, as diferentes habitações entre os lapões, né, que era um grupo que vivia no norte da Europa, né, e os esquimós que viviam no norte da América em condições assim de temperatura muito análogas, né, situações hostis, né, e que enquanto os lapões faziam as suas habitações com base na pele, né, das caças, né, dos animais que eles caçavam, para se manterem aquecidos e proverem ali as soluções de habitação, que era a tecnologia que eles usavam para lidar com essas intempéries.
os esquimós construíam casas com a própria neve, né? A gente vai até ver a imagem. Um outro exemplo também que o texto traz, que está no livro também, que eu recomendo aí para quem quer aprofundar as leituras, que se chama Cultura, um conceito antropológico do Roque de Barros Larraia, que ele traz aqui no Xingu, são povos aqui indígenas nativos do Brasil, que, embora estejam ali vivendo em condições análogas em termos de espaço, de acesso a opções de alimentação, eles desenvolveram formas de caça completamente distintas e baseadas em valores culturais diferentes, né? Enquanto, por exemplo, os Kamaiuró dedicam a provenção de alimentos através da pesca e da caça de aves, os peixes, né, e as aves, os Caiabi comem mamíferos. E o curioso é que a caça de mamíferos é interditada por motivos culturais aos Kamaiuró. Pensem, por exemplo, nos judeus que não consomem a carne de porco e não consomem alguns tipos de crustáceos por interdições culturais e religiosas, né? O mesmo se passa por nós aqui, por exemplo, não consumirmos a carne do cachorro enquanto outras populações consomem esse tipo de prato. Então, essas interdições, elas não são naturalmente construídas, elas são culturalmente sustentadas, né? E a produção, as soluções que essas populações, esses grupos dão para esses problemas, eles passam necessariamente por essa questão natural, embora a alimentação seja uma necessidade natural da natureza do ser humano, da fisiologia do ser humano, as soluções que se encontram, as proibições que existem sobre a alimentação, ou as soluções que se encontram para um ambiente hostil, elas variam com base nessa capacidade de criatividade que é a cultura. Você tem aqui um exemplar de uma habitação dos Lapões, que eu extraí do blog Arte e Cultura, e o exemplar de habitação dos Esquimós, estão ali em condições de temperatura muito semelhantes, mas que se apoiam em soluções tecnológicas distintas, né? Baseadas, claro, na mediação cultural. Então, outro ponto também que surgia das explicações dessa variedade das relações humanas era a variação biológica, né? A determinação biológica. Segundo essa interpretação, havia a crença de que algumas condições inatas, né, de características biológicas dos indivíduos poderiam predizer, explicar, né, as práticas culturais dos indivíduos. Determinadas características dos europeus, por eles serem brancos, teriam os cabelos louros, os olhos tal, influenciava o estilo de vida que eles levavam, por exemplo. Para isso também se evoca muito exemplos, né, que construíram uma interpretação sobre o conceito de raça, criando uma hierarquia entre raças, né? No caso, por diversos momentos na história das sociedades modernas, né, na história das sociedades modernas, anterior, na formação das sociedades modernas, se utilizou de uma fundamentação desse conceito de raça para justificar questões como a escravidão ou o nazismo, né? No primeiro caso, a escravidão é explicada por uma raça que era considerada inferior, né, pelos padrões culturais do Ocidente e, portanto, poderia ser escravizada, utilizada, desumanizada enquanto mão de obra aqui nas colônias na América, né? Que é o caso, por exemplo, do tráfico de pessoas, né, de africanos que vieram aqui para a América do Sul e para os Estados Unidos, né? Esses processos aí da colônia, da escravidão, marcaram muito fortemente a formação desses países. E no caso do nazismo, que justificou, por exemplo, o massacre e o extermínio de todo um grupo étnico, e os judeus, né, também baseado em crenças na superioridade racial de uma determinada característica.
Então, além disso, né, além esse impacto que essa crença gerou em termos de enorme prejuízo e sofrimento para populações e grupos sociais e grupos étnicos que sofreram, né, as consequências desse tipo de interpretação, isso também acabava reforçando aquelas percepções, né, de superioridade cultural dos europeus que se consideravam civilizados em comparação com os outros povos nativos aqui da América Latina, por exemplo. Então, hoje se sabe que não há uma relação entre os traços raciais, no sentido biológico, e qualquer característica cultural, nem em termos de vantagem, nem em termos de desvantagem. E um exemplo que a gente pode utilizar é que se a gente tirar aqui uma criança que acabou de nascer em Juazeiro do Norte e transportar imediatamente ela para um outro país, o Japão, a Itália, até mesmo aqui para um vizinho, para a Argentina, ele crescer numa família e participar, né, da educação formal nesse país, ele vai aprender o idioma nativo, né, dessa outra sociedade, vai aprender os padrões alimentares, vai aprender os valores culturais dessa sociedade e não vai gostar naturalmente aqui das comidas, de uma buchada, de uma feijoada, de coisas assim que a gente come tipicamente aqui no Juazeiro do Norte. Então, em princípio, o fato de o indivíduo nascer, ter esse patrimônio genético de outros juazeirenses, não vai implicar que ele naturalmente tenha características culturais ligadas ao modo de vida dos juazeirenses. Então, esse aprendizado do idioma, dos valores, das referências, até mesmo da nutrição, ela vai ser mediado por essas questões culturais. Então surge isso que na antropologia a gente chama de cultura, que é uma explicação para a variação humana. Esse conceito ele surge disso. Poxa, como é que se os seres humanos têm um mesmo padrão biológico, como é que a gente pode explicar tanta variação cultural? Uma profusão de tantos idiomas, de culturas, de valores diferentes, até mesmo a variação que existe dentro de um próprio grupo, né? Como explicar tanta variação cultural? Então, a antropologia é essa ciência que vai se debruçar sobre essas diferenças, sobre como é que se dá a produção cultural da diferença, seja dentro de uma própria cultura, seja numa cultura que se relaciona com outras culturas, ou seja dentro de uma universidade, no funcionamento de uma secretaria, de uma ONG, da execução de uma política para reparar o sofrimento das pessoas que estão sofrendo com a seca. Então, dentro de todo o funcionamento dessas questões, existe esse elemento dos significados, da cultura, dos valores, da compreensão de como essas pessoas se relacionam e como elas se apropriam dessas mediações culturais nos seus comportamentos, nas suas práticas e nas suas relações. Então, o conceito de cultura é justamente essa invenção, essa inovação que a antropologia traz para explicar a diversidade humana, né? E o fato de os seres humanos atribuírem significados e símbolos às suas relações, à natureza humana, à própria natureza e às organizações de instituições humanas, né? Aqui traz a definição do livro do Rock LaHaya: a cultura é o conjunto de comportamentos, saberes e saber fazer característicos de um grupo humano ou de uma sociedade dada, sendo essas atividades adquiridas através de um processo de aprendizagem e transmitido ao conjunto dos seus membros. Você vê que tem aqui, já nessa definição, algumas características que envolvem a cultura, né? Que evocam justamente essa capacidade de atribuir significados e transmitir isso por meio tanto do aprendizado quanto do ensinamento, né? Então, a cultura é justamente essa mediação entre o indivíduo e os outros indivíduos que gera essa diversidade de práticas humanas e a transformação no interior da própria cultura.
E aqui é bom entender que diferença não necessariamente significa desigualdade. A diferença só passa a ser uma desigualdade quando está inserido dentro de uma relação de dominação e exploração. Eu vi esses dias um vídeo muito engraçado de um rapaz que estava num talk show falando sobre racismo reverso, né? Muito engraçado, posso compartilhar até com vocês depois. Mas é muito interessante isso, como ele explora esses elementos aí da história das desigualdades raciais nos Estados Unidos, também na relação da Europa com o Oriente Médio, para explicitar como é que de fato algumas diferenças se tornam desigualdade, né? Ele fala que o racismo reverso seria quando se voltasse no tempo e aí os povos africanos e os povos indígenas colonizassem os povos europeus. Muito interessante essa sacada que ele traz lá nessa peça de humor. E no futuro, um homem negro caçoasse de um homem branco porque ele não sabia dançar, né? Ele utiliza esse jogo de linguagem, esse recorte, para ilustrar bem como é que de fato as diferenças se produzem desigualdade, né? Há todo um processo social de exploração, de espoliação, de dominação e sofrimento que produz, que transforma a diferença em desigualdade. A diferença ela existe, né? Ela é uma coisa dada. As diferenças sociais elas existem, mas elas só se transformam em desigualdade por um trabalho ativo que envolve esses processos de exploração. Depois a gente vai até adentrar com o avançar das leituras uma compreensão melhor sobre o conceito de desigualdade social. Vocês veem que com o desenvolvimento da antropologia, todas essas explicações iniciais, esse próprio legado do positivismo, do evolucionismo, eles foram superados, né? E a própria compreensão sobre as relações humanas, sobre a cultura, elas mudaram um pouco o modo como a gente enxerga alguns fenômenos sociais e até mesmo como é que se dá essa relação entre cultura e natureza. Tem aqui uma passagem que eu trouxe aqui para destacar, para enfatizar isso. A cultura é uma exclusividade humana, inclusive porque através dela transformamos para o que nos é dado pela natureza. Uma transformação tanto no sentido do trabalho, de uma forma material, propriamente dita, né? Quanto também nos termos da atribuição de significado. O texto traz alguns exemplos muito interessantes, que é como o mar ganhou o mar, que é uma questão natural, né? O mar existe desde muito tempo na formação geológica do planeta Terra e na própria história também da humanidade, né? No modo como a humanidade significa o mar. Mas é muito recente essa visão que a gente tem. Você pega hoje uma praia em plena pandemia lotada, né, de gente, as pessoas se servindo, tomando sua cerveja, comendo iguarias, né, ali, peixes, camarões e tal. E você vê que aquilo é uma transformação do significado que as pessoas atribuem àquela coisa que é o mar, né? Nem sempre foi assim, nem sempre o mar foi visto dessa forma como um potencial turístico para ser explorado como uma política de turismo de uma cidade como Fortaleza ou de outros municípios aqui do litoral do Ceará, né? Que utilizam essa característica para planejar políticas públicas de turismo. Então isso se dá por meio de transformações culturais no modo como o mar é enxergado, né, pela sociedade. E isso é um exemplo bem interessante de como a natureza é significada e é transformada por esses processos culturais e esses processos culturais, já dando um spoiler aí para a atividade, eles acabam sendo apropriados pela linguagem das políticas públicas, né? Sobretudo essa questão do turismo, com todas as ressalvas e críticas que podem ser feitas para esse tipo de processo. Um outro dado aí que o texto traz, que é a questão de como, embora o sexo, né, em termos do corpo biológico dos seres humanos, ele seja uma questão dada pela natureza, as características e os valores que envolvem ser homem e ser mulher
na nossa sociedade, ela diverge completamente do que é ser homem e ser mulher no Afeganistão, ou ser homem e ser mulher na França em comparação com outros países europeus que têm uma visão diferente, ou um país que tem uma visão mais conservadora do ponto de vista moral, do que outros países que têm uma visão mais liberal do ponto de vista moral. Então, ser homem e ser mulher envolve um aprendizado cultural para além dessa questão puramente biológica, né? Esses valores do que é ser homem e ser mulher na nossa sociedade, no interior do Ceará, elas divergem do que é ser homem e ser mulher em Fortaleza. Só para dar um exemplo assim de como essas variações culturais, elas ajudam a gente a entender como é que a gente dá significado a esses processos naturais, né? Então, mesmo nesses processos naturais, a gente observa que há uma variação cultural. E isso é explicado, né, na antropologia, se utiliza, por exemplo, do conceito de gênero para diferenciar esses aspectos biológicos dos aspectos culturais que envolvem ser homem e mulher. Então, esses valores eles não são naturais, eles são culturais, aprendidos culturalmente e variam culturalmente. Uma outra coisa que a gente acaba se deparando, e aqui a gente já está se encaminhando para o fim da aula, né? Quando a gente está trabalhando com o conceito de cultura, é que, via de regra, a maior parte das culturas elas acabam produzindo um ponto de vista etnocêntrico em relação a uma outra cultura. Etnocêntrico, né? Etno vem de etnia e centro vem de centro, né? O que vem a ser então essa expressão etnocentrismo? É enxergar que o seu grupo, o seu padrão cultural é o certo e que o grupo cultural, o grupo do outro, os valores culturais do outro são errados porque não convergem, não são os mesmos que o seu. Né? Em geral, se observa esse tipo de comportamento, não só do ponto de vista dos europeus, então vamos pegar o processo que eles trazem. Né? Algumas culturas, por exemplo, cremam os mortos, outras culturas enterram os mortos, outros lançam ao mar corpos dos mortos, outros comem o corpo dos seus mortos, outros não enterram os mortos, né? Deixam os mortos dentro da casa por um tempo porque eles não entendem que o fim da respiração significa a morte, né? A paralisia de todos os órgãos significa a morte, a pessoa continua ainda viva. Tem alguns exemplos muito interessantes de funerais aí na Indonésia que tem essa característica. Então, o modo como as pessoas culturalmente lidam com a morte, elas variam muito. E para uma cultura pode ser extremamente estranho o modo como a outra cultura lida com a morte, e para outra cultura que lida com a morte daquela forma, o modo como a outra cultura lida é extremamente estranho e repugnante. Então, esse tipo de situação é o que a gente chama de etnocêntrica. Né? Geralmente as culturas tendem a se ver como a régua para medir e julgar os valores de outras culturas. Obviamente isso gera uma complicação para a antropologia. Né? E hoje a gente vive numa sociedade que está extremamente polarizada e essa visão etnocêntrica que a gente está aqui criando uma abstração para lidar com a morte, ela envolve outras questões, como as preferências políticas, a visão de mundo, os valores. Então, as pessoas que se apoiam em determinada visão política se veem assim como uma régua para dizer que o que o outro acredita é errado porque aqueles valores embasam isso. Então essa postura etnocêntrica ela acaba se tornando um problema muito central para o funcionamento da nossa sociedade diante do cenário que a gente vive hoje, essa compreensão, né? Que é um processo que envolve a própria cultura. Geralmente se adota esse ponto de vista etnocêntrico. E qual é a solução que a antropologia tem para produzir conhecimento, já que há uma tendência natural a essa postura etnocêntrica? A gente vai falar disso já já. Eu trouxe aqui essa ilustração, que aí vocês tentem usar a imaginação para pensar outros exemplos, né? Mas aqui tem aparentemente uma população, um indivíduo de uma população nativa
praticando o culto, uma adoração a uma figura, uma representação, um mito, né? uma, um, uma representação mítica da divindade da sua religião, aparentemente ele está fazendo um processo de adoração, e aí tem um grupo de padres tripudiando em cima daquela adoração. Enquanto isso, os mesmos indivíduos estão adorando aparentemente o Cristo crucificado, né? Que é uma das mitologias que o cristianismo tem sobre a história, né, do cristianismo na sociedade ocidental. Uma das interpretações do cristianismo, que tem outras que não utilizam essa referência da cruz, porque dizem que não era uma cruz, né? Era uma não tinha braços, né? Era só um tronco, né? Onde ele morreu crucificado. Isso é da variação do próprio cristianismo, né? A variação cultural do próprio cristianismo. Então, essa imagem ela tenta ilustrar justamente isso, né? O que eles acham estranho, eles fazem também de uma forma análoga e não acham estranhos, né? É exatamente isso que envolve a cultura, essa crença sistemática nos seus valores culturais como certos e a ridicularização, o menosprezo, a reprovação das crenças e valores do outro. Então, é perceptível que as nossas próprias referências culturais elas atrapalham como é que a gente compreende a realidade. Então, é difícil nessa sociedade polarizada que um extremo entenda o ponto de vista do outro extremo, porque não há esse processo de deslocamento, né, dessa situação de etnocentrismo. Sempre vai ficar ali numa questão fundamentalista. E o método que a antropologia propõe para que se revele isso, inclusive para se revelar uma diversidade de concepções, né, e de riqueza cultural que existe na sociedade, é que antes de fazer esse julgamento ou de considerar, pensar essa superioridade cultural dos seus valores em relação a outros valores, na verdade o que a gente deve fazer é adotar uma postura do relativismo cultural, que significa, fazendo aqui uma tradução assim bem rudimentar, transformar o familiar em exótico, ou seja, desnaturalizar aquilo que para mim é natural, e o exótico em familiar, ou seja, tentar entender o que é que aquela outra pessoa, o que é que leva aquela pessoa a agir daquela forma que para mim é considerado exótico. Então isso é uma espécie de motivação do trabalho antropológico, é descobrir o ponto de vista do outro sobre os fenômenos, sobre a cultura, sobre como é que ele concebe esse mundo, quais os valores, os símbolos que ele se utiliza para compreender esse mundo e para atuar nesse mundo. Eu dou sempre um exemplo sobre as cozinhas comunitárias, né, que foram implantadas aqui em alguns territórios da cidade de Juazeiro do Norte, que tem um índice altíssimo de insegurança alimentar, né, pessoas que não fazem mais de 3 refeições por dia. E muitas dessas cozinhas comunitárias elas não funcionam porque não compreenderam a dimensão cultural que se atribui à fome nessas populações. Então muita gente tem vergonha de frequentar as cozinhas comunitárias porque isso significa que elas não se alimentam. Então há todo um constrangimento social desses indivíduos para se utilizarem nessas políticas públicas. E isso passa pelas representações, pelas relações sociais que elas têm no bairro, sobre as representações sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre a fome, que tem todo um passado, tem toda uma história nesses contextos e na vivência dessas pessoas, na experiência dessas pessoas. Então é fundamental que na concepção de políticas públicas, na compreensão desses problemas que afligem essas pessoas, compreender os significados que elas dão, os significados culturais que elas dão aquelas experiências que ela tem. Na antropologia se trabalha com esse método do relativismo cultural justamente para trabalhar a compreensão do mundo social a partir desses símbolos, dessas referências, compreender o outro, né? E vocês percebam que
essa ciência que surge naquele contexto para interpretar e compreender esses povos exóticos, eles acabam fornecendo um instrumental para a gente compreender os fenômenos sociais contemporâneos. Então, os problemas sociais eles podem ser abordados para uma compreensão a partir dessa ótica da antropologia nessa questão da cultura, né? E até como um exercício de reflexão, eu estou propondo aqui que a gente, no fórum de discussão, faça aqui um resgate, se apropriando tanto das leituras que foram feitas, né, dos materiais aí que eu disponibilizei, quanto também de outros materiais que podem ser acessados através do YouTube, do Google, de outras fontes aí disponíveis na internet, nas pastas, nos sites dos portais de prefeitura de município. Vocês podem extrair melhor os objetivos, por exemplo, de municípios que têm secretarias de cultura. E é uma coisa que eu queria instigar vocês a pensarem, né, a partir disso que a gente discutiu hoje, vem discutindo na disciplina, a partir dos materiais da disciplina, pensar como o conceito de cultura serve para a gente compreender por que a maior parte das estruturas administrativas dos poderes executivos, seja na instância municipal, estadual ou governamental, preverem em suas estruturas pastas ou secretarias ligadas à gestão da cultura. Especialmente no nosso Cariri aqui, a gente tem uma riqueza muito grande de patrimônios culturais, né? Eu recomendo até assim que vocês vejam depois o Instagram da professora Vitória Gomes, da Biblioteconomia, que ela tem produzido muitos materiais no Instagram dela sobre patrimônio cultural, né? E talvez até ajudem vocês a responderem esse segundo ponto aí do tópico, que é, utilizando os conceitos abordados em sala de aula, façam a interpretação de como o fenômeno religioso e o patrimônio cultural da região do Cariri interpelam o interesse público e podem ser pensados à luz da antropologia. Só dois fenômenos aqui muito fortes, né, que a gente tem aqui na região, que é a festa do Pau de Santo Antônio em Barbalha, que não teve esse ano, infelizmente, e também as romarias que acontecem aqui em torno da figura do Padre Cícero. Elas têm todo um processo de planejamento e atuação da gestão pública para esquadrinhar e fazer a gestão desses processos, né, que envolve a memória, as tradições e os festejos dessas pessoas. Então, considerando o que a gente vem discutindo sobre o conceito de cultura, façam essa reflexão dessa publicação no fórum, considerando essas questões, né? Como é que a gente pode interpretar à luz da antropologia esses fenômenos? Tanto a questão de que as instâncias de gestão estatal terem pastas ligadas à gestão da cultura, quanto também aqui na nossa realidade específica da região do Cariri, a gente ter essas vocações e esse patrimônio cultural tão rico sobre isso. Então espero que tenha sido proveitosa a aula e desejo a todos aí um bom descanso e boa apropriação aí desse período letivo especial.